Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de genética. Meu nome é Alexandre Agrise. Eu vou falar para vocês hoje sobre codominância, que é um outro caso especial da primeira lei de Mendel, e também sobre genes letais. Neste caso da codominância, os indivíduos filhos de um casal homozigoto com fenótipos diferentes entre si apresentarão ambas características expressadas pelos pais. Então, na codominância é diferente do que acontece lá na ausência de dominância ou dominância incompleta. Lá você tinha o quê? Um fenótipo intermediário, tá? Intermediário. Aqui na codominância, cada alelo envolvido na produção de determinada característica irá controlar a síntese de uma proteína, ou seja, os dois alelos vão aparecer juntos em uma heterozigose. Ambos irão se expressar produzindo suas características. Então é diferente do que acontece no caso anterior, né, da ausência de dominância. Lá você tinha um fenótipo intermediário. Aqui, as duas características representadas por cada alelo vão se manifestar juntos, tá? O exemplo clássico de codominância é a produção de diferentes cores de pelagem em alguns animais, como nos bovinos, na raça de bovinos Shorthorn. Na raça Shorthorn, indivíduos avermelhados são gerados por homozigose do alelo Vzão. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó, prestem atenção. Os indivíduos vermelhos são homozigotos Vzão, tá? Vzão. Os indivíduos brancos são homozigotos também Bzão. E o indivíduo que é originado desse cruzamento vai ser o Vzão, que é heterozigoto, e vai ter a cor malhada, ou seja, vai ser avermelhado com pintas brancas, com manchas brancas pelo corpo. Então é importante que, nesse caso da codominância, no caso do gado aqui, as duas cores vão se manifestar, ok? Tanto a avermelhada quanto a branca. Um outro exemplo muito importante na genética clássica de codominância é a tipagem sanguínea do sistema ABO em seres humanos, né? Que no caso aqui, no caso de seres humanos, o que é o sistema ABO sanguíneo? Você tem tipo A, tipo B e tipo AB, por exemplo, né? E ainda você tem o tipo O, que é duplamente recessivo. Então, é outro exemplo de codominância, tá? E o outro caso aqui especial da primeira lei de Mendel são genes letais. As mutações que ocorrem nos seres vivos são totalmente aleatórias e às vezes surgem variedades genéticas que podem levar à morte do portador antes do nascimento. Ou, se ele sobreviver, ele acaba morrendo antes de atingir a sua maturidade sexual. Esses genes que conduzem à morte são chamados de alelos letais ou genes letais. Um exemplo aqui é de uma espécie de planta onde existe o gene Czão, que é dominante, responsável pela coloração verde das folhas. O alelo Czinho condiciona a ausência de pigmentação, de coloração. Então, gente, o homozigoto Czinho morre ainda na fase jovem da planta. Então, você tem aqui um caso de genes letais. Em homozigose, o Czinho vai morrer. O heterozigoto, o Czinho, é uma planta saudável, mas não tão eficiente assim na captação da energia solar, né? Para ele ser altamente eficiente, ele tem que ser Czão, que são os dois genes dominantes, né, em homozigose. Se ele for heterozigoto, a planta vai ser saudável, mas não tão eficiente. Então, se nós cruzarmos duas plantas heterozigotas de folhas verdes claras, nós teremos uma proporção de 2:1 nos fenótipos, ao invés da proporção 3:1, que seria esperado no caso clássico da primeira lei, tá? Então, prestem atenção aqui, ó, e acompanhem no material, né?
Plantas com folhas verdes claras, Czão, Czinho e também Czão, Czinho. Vai ter aqui o cruzamento, então vai originar Czão, Czão, que é uma planta saudável, verde escura, né? Tem os dois genes dominantes. Você vai ter Czão, Czinho e Czão, Czinho duas vezes, que vai dar o genótipo heterozigoto verde claro, e o Czinho, que seria o quê? Inviável. Esse aqui ele morre, ó. Então você não conta ele, você descarta ele na hora de fazer a proporção. Então você tem 3 possibilidades, e não mais 4, 3 possibilidades. E aí qual vai ser o fenótipo? 2/3, né? E você tem 2 verdes claras em 3 possíveis. E 1/3 de verde escura, que é o homozigoto dominante. E no genótipo, 2/3 Czão, Czinho, tá aqui, ó, e 1/3 Czão, Czão, ok? E você tem outros casos também de genes letais, né, que foram descobertos ao longo do tempo. Temos um caso curioso, né, no caso aqui, que o Coenot, o geneticista francês, descobriu. No homem, você tem um caso de genes para acondroplasia, que é uma anomalia provocada por um gene dominante, que em dose dupla acarreta a morte do feto, mas em dose simples ocasiona o nanismo, né? É o caso de anões, tá? Então tem vários casos aí também de genes letais. Então basicamente é isso. Vocês têm que ficar atentos que um resultado você, né? No caso aqui é um homozigoto recessivo, mas poderia ser, por exemplo, também um homozigoto dominante. Aí depende de cada caso. Ok, beleza?